Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus por mais uma noite estarmos aqui buscando ao Senhor, colocando diante dele o nosso coração, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós. Nessa noite vamos adorar o seu nome ainda e ouvir a sua palavra. E tenha certeza, meu irmão, esses minutos que você está aqui com seu joelho dobrado não é vão. Deus ouve a oração dos teus servos. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, eu te louvo, te exalto. Eu agradeço, Senhor, a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na Tua casa. Deus, estamos aqui nessa noite com o intuito de entregar nossas vidas nas Tuas mãos, Jesus. Senhor, esses minutos que passamos de joelho dobrado, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, atende o clamor do Teu povo nessa noite, Pai. Senhor, nós queremos Te louvar e Te adorar nessa noite, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, para louvar o Teu nome e para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, recebe o louvor, recebe a adoração e prepara, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço. Amém. Ainda de pé, Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos. Pode se assentar. Quero convidar o pastor Dionísio. Dá para fazer o louvor, pastor? Glória a Deus. Maravilhoso é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o hino 296. Se eu falhar aqui, vocês seguram aí, porque eu estou com a prótese aqui quebrada aí, estou arrumando ainda. Pode ser que a voz falhe. 296. Amém? Glória. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os filhos o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice ia beber, como
Vamos ainda louvar a Deus com o hino 33. 33, amém? Nessa oportunidade, irmãos, a gente vai contribuir com nossos dízimos e ofertas para a obra de Deus. Glória a Jesus. O hino é 33. Com tua mão segura-me a minha, pois eu não fraco sou Salvador. Eu não me abri, guarda-me o seu passo.
vezes, Deus tem que segurar bem as nossas mãos para não resvalar os nossos pés. É verdade. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Dionísio. Vamos à oração pelos ofertantes. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos orar para que o crente tem que ser próspero na vida espiritual e também na vida material. Nosso Deus, nosso Pai, que nós vamos agradecer por todos que ofertaram, Senhor. E aquele que não pôde ofertar, Senhor, abençoa uma porta de emprego, Jesus. Prospere nossas vidas, Senhor, espiritualmente e materialmente, Senhor. Para que nós possamos ter com que contribuir na tua obra. Ter uma vida, Senhor, de amor na tua obra, Senhor Jesus. Tem misericórdia de todos nós. E agradecemos em teu nome santo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos fazer uma leitura devocional nessa noite, no Salmo número 111. Glória seja o nome de Jesus. Maravilhoso é teu nome, Jesus. Salmo de número 111, uma leitura alternada com o costume, no meio dos versos ímpares e a igreja meio os versos pares. O título deste salmo diz que Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Assim diz o primeiro verso: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando elegância das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Nesse momento vamos elevar a Deus o nosso clamor em favor daqueles que se encontram enfermos e também daqueles que estão atravessando adversidades, problemas, dificuldades, para se despertarem também, para estar orando nesse período de oração que nós temos determinado, esse mês de oração, que precisamos estar buscando a face do Senhor, não somente esse mês, mas em todo o tempo, né? Devemos orar em todo o tempo, mas nós escolhemos esse mês para começarmos um ano de oração, assim, fazendo esses 31 dias de oração ininterrupta, para que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos dê graça para nós suportarmos, como disse o pastor Dionísio, né? As adversidades que virão no decorrer do ano. Mas o Senhor, Ele é o Senhor da igreja. Amém, irmãos? Amém. Alguém mais quer apresentar um pedido de oração? Também peço as orações em favor da minha casa, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, que mais uma vez nos unimos em oração, nesse clamor, Pai.
e, Senhor amado, intercedendo por aqueles que se encontram enfermos. Ó Pai, te apresentando, Senhor amado, cada um daqueles também, ó Pai, que estão passando por adversidades, problemas, dificuldades, quer seja de qualquer natureza, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, nos sustentando com o teu braço forte. Pai querido, para que nós possamos, Senhor, continuar a nossa caminhada de fé nessa jornada, ó Senhor, enquanto peregrinamos por esta terra. Pai querido, eu quero te pedir em favor de algumas pessoas, Senhor, que estão carentes de oração. A nossa irmã Rosa Rodrigues, a nossa irmã Constância, Pai querido e eterno, a nossa irmã Maria Jó, Senhor, e tantas outras pessoas que nos fogem, Senhor, a memória, mas que o Senhor sabe da necessidade de cada um, Pai querido, daqueles que estão atravessando momentos difíceis, Senhor amado, atenta para cada lar, para cada família, Pai querido, entrando, Senhor amado, com providência em cada situação, quer seja, Pai, Senhor, do desemprego, da enfermidade, das lutas, dos problemas, Senhor amado, em nome de Jesus, vai repreendendo, Pai, Senhor, toda ação do adversário contra a tua igreja. Sustenta a tua igreja com teu braço forte, com tua mão estendida, Senhor amado, e com os teus ouvidos abertos ao clamor da tua igreja, à oração do teu povo. É a bênção que te pedimos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos ouvir o louvor com o nosso grupo Elisandra. Glória a Deus. E depois já estaremos ouvindo a ministração da palavra de Deus. Não
Só os irmãos estão aparecendo. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Ó Pai, agora neste momento pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Fala conosco, Deus, por intermédio do teu Filho, não aquilo, ó Pai, que desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor entende, Pai, vai ser melhor para nossas almas, ó Pai. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Para o Senhor novamente, irmãos. Amém. Abram comigo as Bíblias de vocês. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, aos irmãos de Colossos. Gostaria que após a leitura você tivesse a sua Bíblia aberta. Eu quero que você acompanhe o que nós vamos dizer nessa noite, amém? Colossenses, no capítulo 3. Eu vou ler apenas 4 versículos, só para não ser muito extenso na leitura, mas nós vamos usar mais esse texto essa noite. Vemos? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, os irmãos acompanham visualmente. Todos acharam? Amém. Colossenses 3. Achou, Sabrina? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Amém? Pode ser. Antes de começar a pregar, irmãos, eu só vou pregar nessa noite se alguém aqui nessa noite me perdoar. Não sei se pedir perdão para minha cunhada. Eu vim antes e deixei ela lá, né? Então eu tenho certeza que ela está com raiva de mim sentada ali. Então antes de eu começar a pregar, eu vou pedir perdão para ela. Se ela não me perdoar, eu não posso pregar. Estou perdoado? Amém. Eu não posso pregar essa noite. Verdade. Tem que se arrepender e deixar a coisa. Gente, todos os anos, desde que o pastor, 5 anos, né, pastor? Esses 5 anos que o pastor deve estar aqui, entramos no 6º agora, né? Bateu o recorde, né, pastor? É a igreja com mais tempo, né? Mais tempo. Fica mais uns 5 aí, né, pastor? Quem sabe Jesus não volta desse meio inteiro, né? Todos os anos o pastor escolhe um tema para servir de tema anual para nós. E aí todos os trabalhos da igreja, todas as festividades, os congressos, todas as vezes que nós vamos festejar algo, ou cultos com ênfase na palavra de Deus, nós usamos esse texto que vai ser o tema anual da igreja. Esse ano o pastor escolheu o tema de Colossenses 3, no versículo 1, que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então esse é o nosso tema anual, que vai ser usado aí para todas as festividades esse ano, e aí vai ser o tema central da igreja. Buscando como que é, pastor? Buscando o pastor falou que o tema é buscando as coisas que são de cima. Então, esse tema está baseado
nesse versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses. E eu gostaria, nessa noite, rapidamente, nessa 1h30 que foi me dada, de falar alguma coisa. Você não já está olhando para o relógio, né? Percebi. Eu queria falar alguma coisa a respeito desse tema. Eu não vou nessa noite, irmãos, entrar no contexto histórico do livro de Colossenses, mas eu tenho no meu coração que em fevereiro nós vamos retomar aqui os estudos sobre Romanos, que nós paramos no capítulo 4, né? Ainda faltam 11 capítulos, a gente vai até o 16, faltam 12 capítulos ainda no livro de Romanos, para a gente terminar o estudo de Romanos. E quando a gente terminar o estudo de Romanos, a gente conseguir terminar esse ano ainda, nós vamos estudar esse livro aqui de Colossenses, né? Esse livro é bastante interessante, mas eu quero adiantar para os irmãos já que esse livro de Colossenses ele tem um tema central, e talvez esse seja o tema da igreja, da nossa igreja esse ano. O tema central do livro de Colossenses, toda vez que você olha para a carta de Colossenses, Paulo ele tinha um objetivo principal, era mostrar para os irmãos de Colossos que Cristo era suficiente. Então, se a gente for falar do livro de Colossenses, todas as vezes que você ouvir falar do livro de Colossenses, você vai pensar assim: suficiência de Cristo. O tema central desse livro é esse. E talvez, eu não vou dizer talvez, com certeza, nos nossos dias, falta para nós. E aí eu não vou falar falta para quem está lá fora. Eu vou falar falta para nós que estamos aqui dentro. Porque nós somos o povo escolhido de Deus. Falta para nós entendermos a importância de Cristo, a total importância de Cristo. E aí, compreendendo a total importância de Cristo, de tudo que Ele fez, porque quem entende a importância de Cristo, sabe que Cristo é suficiente. Então, a igreja hoje, ela passa por um problema crônico. E a igreja, quando eu digo, eu não estou dizendo cidade pública, ministério Madureira, eu estou dizendo a igreja na face da terra. A igreja passa por um problema crônico, né? Nós, nos últimos anos, eu posso dizer, nesse último século, né, principalmente nos últimos 50 anos, nós temos agregado muita coisa dentro da igreja, né, de maneira geral. Muita coisa que nunca fez parte do que Deus queria, nunca fez parte da vontade nem do desejo de Deus do seu povo, mas a gente tem inserido essas coisas dentro da igreja e tem adotado isso como prática de fé. E isso não vem de hoje, irmãos, e a culpa não é única e nem exclusivamente minha, nem sua, né? A culpa é de vários homens que desde lá de trás vem permitindo que isso aconteça, e hoje a gente acaba colhendo os frutos disso, mas temos uma responsabilidade também, porque se nós estamos aqui hoje, a responsabilidade é nossa, não? Então não tem como a gente passar a responsabilidade do que acontece hoje para irmãos que estiveram há 50, há 70 anos atrás. A responsabilidade do que acontece hoje na nossa igreja, ela é inteiramente nossa. E esse livro, o povo de Colossos não passava por uma situação muito diferente da nossa. Eu costumo dizer, irmãos, que o erro, o pecado, o desobedecer a Deus, ele é o mesmo desde Adão. Não mudou nada. A única coisa que mudou são as pessoas. Lá atrás foi Adão que desobedeceu junto com ela. Hoje somos nós que desobedecemos. Mas a desobediência, o erro, o pecado é o mesmo. Muita gente costuma dizer, né? Mas lá atrás era mais fácil, hoje é mais difícil. Não concordo com isso, irmãos. Eu acho que a mesma dificuldade que os irmãos tiveram lá atrás, nós temos hoje. Aí você vai falar, mas lá atrás os irmãos morriam. Sim, os irmãos morriam. A Bíblia relata os irmãos que se tornaram mártires e que morreram por amor a Jesus Cristo. Mas lá atrás também teve muito irmão que negou a Jesus. É que a Bíblia não vai relatar isso. O livro dos mártires é um livro que vai relatar a história de quem entregou a sua vida por amor a Cristo. Mas alguém poderia ter escrito um livro de quem negou também.
gente negou. O pecado existia, a fraqueza do homem sempre existiu. Não existia uma época em que os homens eram super-homens e super-mulheres, em que toda a humanidade reconhecia quem era Deus e que todos os crentes eram perfeitos. Nunca existiu isso. A igreja sempre passou por dificuldades, como passa hoje. Só que o problema da atualidade é que na atualidade eu percebo uma diferença, pensando lá no século I, 60, 70, 80 depois de Cristo. Lá talvez eles não tinham uma dificuldade que nós temos hoje. Hoje, naquela época, irmãos, era assim, a palavra veio diretamente dos apóstolos. Então, Jesus, muito inteligente que ele era, como homem, ele tratou de instruir 12 pessoas ali, enquanto ele estava na terra, e ele delegou sobre a vida daquelas pessoas poder, através do Espírito Santo. Tanto que quando ele ascende ao céu, ele fala: vocês ficam aqui, esperam, até que do alto vocês sejam revestidos. E foi assim que os discípulos fizeram. Deus, através de Jesus, já tinha dito para os discípulos o que era a vontade dele e qual era a palavra dele, o que era para ser pregado. Naquela época, irmãos, funcionava de maneira simples. A autoridade, não existia uma Bíblia, né? É que a gente está acostumado com a nossa realidade. Hoje, em qualquer igreja, se você chegar numa igreja, você pode questionar qualquer pastor, pode me questionar hoje, se eu estiver falando aqui qualquer coisa que não esteja na Bíblia. Você tem o direito, e não só o direito, você tem o dever de falar: opa, peraí, isso não está na Bíblia, de onde você está tirando isso? Qual que é a referência? Naquela época não existia uma Bíblia, um livro para as pessoas recorrerem, mas naquela época existia autoridade apostólica. Então os apóstolos tinham toda a autoridade da palavra de Deus. Por quê? Porque eles foram instruídos pelo Mestre, por Jesus. Tanto que na Bíblia a gente vai ter até algumas discussões, alguns desentendimentos, porque Paulo, que é um dos mais proeminentes apóstolos da Bíblia, e diga-se de passagem, talvez, se a gente colocar Jesus como homem, depois de Jesus como homem, vem Paulo como homem. Eu não consigo olhar dentro da Bíblia um outro homem que veio depois de Jesus, antes de Paulo. Paulo é sem comparação, tanto que ele chega à ousadia de dizer: olha, se para você está difícil imitar a Cristo, olha para mim e imita como eu imito a Cristo. Precisa de muita autoridade de Deus para falar uma coisa dessa, né? Então, existia até uma discussão no início da vida ministerial de Paulo, porque Paulo não era um dos 12. E Paulo pega e fala assim: mas peraí, vocês conviveram com ele, né? Ele ensinou vocês. Ele me ensinou pessoalmente. Ele teve um encontro pessoal comigo e me ensinou. E várias das cartas de Paulo sempre vai reafirmar: eu fui ensinado pelo próprio Cristo. O que eu passo para vocês não vem de mim, mas vem de Cristo. E naquela época, irmãos, era simples: ou você estava sob a autoridade dos apóstolos, concordando com o que Deus passou para os apóstolos e vivendo sobre isso aqui, ou você era um apóstolo. Ninguém considerava o que você falava. E existiam os movimentos no meio da igreja, por isso que eu falo para você que não mudou nada, né? Só mudou a era, mas o homem continua sendo o mesmo. Naquela época existia um movimento de pessoas que queriam o quê? Desvirtuar o que os apóstolos diziam ser a palavra de Deus. E isso passava por várias fases. A primeira delas era o quê? Era desacreditar quem estava falando a verdade de Deus. Então, por exemplo, para Paulo, muita gente pegava e falava assim: mas quem é esse aí? Você era um fariseu, agora está rasgando a lei, não acredita mais na lei, veio invalidar a lei. Esse aí nem teve com Cristo, como que ele pode dizer alguma coisa dizendo que a autoridade dele vem de Cristo?
Então, o primeiro passo é invalidar o que o homem de Deus estava falando. Em segunda instância, uma vez que eu tiro o crédito de quem está falando, eu posso também, tirando o crédito, inserir novas verdades dentro desse contexto. Isso estava acontecendo aqui em Colossenses. Então, por que o tema principal de Colossenses é a suficiência de Cristo? Porque naquela época, o movimento que estava, e esse movimento aqui é um dos movimentos mais, assim, enigmáticos da Bíblia, porque esse tipo de movimento só existiu lá na igreja de Colossos. Eram pessoas intelectuais que tinham muito conhecimento, e essas pessoas, elas tentavam inserir no meio da igreja outras coisas junto com Cristo, porque se talvez tirasse Cristo, a igreja não aceitaria, mas eles sutilmente colocavam outras coisas junto com Cristo, para que através dessas coisas a gente chegasse à conclusão, e a igreja chegasse à conclusão, que olha, Cristo é muito importante, mas Ele não é suficiente, precisa de mais alguma outra coisa. E nós não vivemos nada diferente hoje. O último censo, que já tem um tempinho, ele contabilizou aqui no Brasil, se eu não me engano, eu acho que 28 milhões de crentes, de evangélicos, pessoas que se dizem evangélicos. A maior parte do povo brasileiro é constituído da Igreja Católica, mas 28 milhões, isso eu estou falando do último censo, porque eu acho que o último censo foi há uns 10 anos atrás. Então eu tenho certeza que esse número deve ter aumentado. Se a gente está evangelizando, o número precisa ter aumentado, né? Se a gente não está evangelizando, o número diminuiu. Mas há 10 anos atrás era aproximadamente isso. 28 milhões de pessoas que diziam que eram evangélicas aqui no Brasil. E 28 milhões de pessoas é muita gente. É muita gente. Mesmo para um país do tamanho do nosso, com 210 milhões de pessoas, 28 milhões de pessoas é muita gente. E dentro desse contexto todo, irmão, dessas pessoas que confessam e dizem que são evangélicas, que dizem que são seguidoras de Jesus Cristo, porque até a maneira como o crente é denominado hoje mudou um pouco, né? Então, as pessoas dizem que são gospel, que fazem parte do movimento gospel, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender os vários nomes que têm sido dados hoje para quem serve a Deus. Quem serve a Deus, em primeira instância, é protestante, né? Porque a essência do crente é protestar, né? Por que a gente é chamado de protestante desde o início da história da igreja, né? Porque o Evangelho, né? A palavra de Deus, ela é um protesto por si só. É um protesto contra o mundo, é um protesto contra a vontade da carne, contra o desejo da carne, contra o desejo da sociedade, contra o desejo do ser humano. Se você considera muito fácil servir a Deus, talvez, cuidado, se você levantar a mão, pode ser que Jesus te leve. Você já está num nível de santidade muito grande, porque servir a Deus não é fácil. Servir a Deus é uma luta constante. Paulo ele vai dizer lá em Efésios, no capítulo 6, ele vai dizer, a partir do versículo 10, vocês têm uma luta aí. Por mais que vocês pensem que não tem muito crente, né, deitado no sofá, com o controle na mão, assistindo Netflix e achando que a vida está passando, mas tem uma batalha espiritual aí. Você queira ou não queira, existe essa batalha. E Paulo fala, olha, essa batalha, vocês têm que vencer ela todos os dias. Não é uma batalha que você vence hoje e agora estou de folga. Porque o texto de Efésios 6, a partir do versículo 10, ele vai falar assim, usa o capacete, usa a couraça, usa a espada, usa o escudo, usa a sandália, usa tudo isso. Onde você vai buscar isso? Jesus.
Buscou tudo isso? Está se preparando? Está ali constantemente preparado? Agora sim, agora que você fez, que você se preparou para a batalha, que você resistiu às flechas, que a couraça da justiça está em você, que o capacete da salvação está na tua cabeça, que as sandálias da pregação do Evangelho, você calçou elas. Agora que você fez tudo isso, você buscou tudo isso em Cristo, agora descansa. É isso que a palavra de Deus diz? Não. Diz assim, ó, depois de tudo isso, tudo, você fez tudo, como eu mandei vocês fazer, vocês buscaram em Cristo, conseguiram vencer a batalha hoje, agora permaneçam firmes. Não tem descanso para a gente aqui, irmãos. Tem gente achando que o crente sai de férias. Não sai, irmãos. Não sai de férias. Esses dias atrás estava até comentando com o Éder, né? Que tem igrejas até do nosso próprio ministério que entraram em recesso. Fecharam a igreja durante 15, 20 dias agora no final do ano, porque a igreja está de férias, a igreja não está de férias, irmãos. Eu não sou contra, eu sou completamente a favor. Se o pastor Léo chegar e falar para mim aqui, ó, chamar o Weber e falar, ó, eu vou pegar 30 dias de férias com a minha esposa e vou viajar, amém, pastor, descansa, que Deus abençoe o senhor, mas a igreja tem que permanecer aberta. Não tem férias para a igreja, não existe isso, irmãos. A nossa batalha, ela é uma batalha que vai durar até Jesus voltar. Quando Jesus vai nas nuvens que me arrebatar e te arrebatar, aí sim, aí você fala, ó, a batalha agora acabou. Mas enquanto Jesus não voltar, irmão, nossa batalha continua aqui. Independente de festa de final de ano, de feriado, Natal, Ano Novo, crente continua sendo crente. Ou em algum momento você pede uma licença para Deus e fala assim, mas peraí, Deus, agora, nesse momento, eu vou fechar a Bíblia, eu vou deixar de observar a palavra de Deus e agora eu vou pegar 30 dias de férias. Depois eu volto. Nesse período o senhor não leva em consideração o que eu vou fazer. Não existe isso, irmãos. E Paulo, ele queria que os irmãos entendessem que a batalha espiritual é uma batalha que é diária, né? E por causa dos excessos, e aí eu digo excesso nosso, do homem, né? Esse tema de batalha espiritual muitas vezes ele cai em descrédito dentro da nossa igreja, porque existem excessos, né? Existe excesso dessas igrejas neopentecostais que querem dar mais oportunidade para o diabo do que para o próprio Deus dentro da igreja. Existe excesso. A minha cunhada mesmo tomou uma surra de adulta tempos atrás, né? Ela foi, vou dar um testemunho por ela. Ela foi visitar a Igreja Universal, ajudar um amigo, jogaram ela no corredor de sal e falaram para ela, agora você vai ter que sair todo escrito ruim de você aqui. Não tenho nada, irmãos, contra os irmãos da Universal, tá? Não tenho nada contra. Mas a maneira deles de enxergar a batalha espiritual é essa. Então, por causa do excesso, a gente acaba pensando que não existe. Mas existe, irmãos. Existe. Eu sou contra todo excesso, mas a batalha espiritual existe. Porque se ela não existisse, não estaria na Bíblia. Ela existe. E a gente não pode passar a nossa vida por essa terra pensando que a vida de crente se resume em orar, pedir para Deus saúde, prosperidade e esperar Jesus voltar. Porque parece que a nossa vida só gira em torno disso. Não é? Se o crente não está doente e tem dinheiro na conta, para ele está ótimo. Deus está comigo. Por quê? Não. Saúde está excelente. A conta não está negativa. Talvez, irmãos, o diabo esteja proporcionando isso para você, para te enganar, para fazer naquele grande dia Jesus olhar para você e falar assim: você eu nunca nem vi, nem conheço. Tome cuidado, irmãos. Jesus nunca quis que a gente tivesse uma vida regalada aqui na terra, uma vida fácil. Se a sua vida está muito fácil, é melhor você tomar cuidado, porque alguma coisa errada aí. Porque a vida do crente é assim: sai na prova e entra na outra prova, sai daquela prova e entra na outra. Saiu aquela prova, acabou, você falou glória a Deus, fez um minuto de ação de graça, já começou outra prova. A vida do crente é assim, ó, pelo menos a minha vida é assim.
Eu nunca tive um período na minha vida, desde que eu aceitei Jesus, que eu deitei na cama e falei assim: agora, pode voltar agora, Jesus, que esse é o melhor momento. Não, irmãos, vida de crente não tem facilidade. E todo o movimento das seitas e heresias, que era o que estava acontecendo aqui em Colossos, é justamente para te deixar confortável. Porque um camarada que começa uma seita, a gente precisa reparar duas coisas. A seita, ela sempre vai nascer de dentro da palavra de Deus. Alguém pega uma parte da palavra de Deus, interpreta de uma maneira particular, e a partir dali ele começa a adicionar pensamentos dele. E toda seita, irmãos, se você for olhar, tem milhares de seguidores. Milhares. Eu posso contar vários exemplos para vocês. A Igreja Católica é o maior exemplo disso. Da onde a Igreja Católica saiu, irmãos? Católico, irmãos, quer dizer universal. A palavra católica quer dizer universal. A igreja, essa igreja, que é uma igreja universal, e realmente é, saiu da onde, irmãos? O que eles pregam? Não é um Jesus que eles pregam? É Jesus, vai lá na missa lá, para ver se eles estão falando de Jesus. Estão falando de Jesus. Eles creem que Jesus ressuscitou. Mas a gente coloca algumas coisas a mais, né? Para ficar mais interessante. E por que todo mundo segue? Porque é mais fácil. Todo mundo quer facilidade, irmãos. Todo ser humano quer facilidade. Talvez o pastor aqui constantemente, dia após dia, culto após culto, falar assim: ó, quem peca vai para o inferno, quem peca vai para o inferno. Se você está em pecado, você vai para o inferno. Se pecar, vai para o inferno. Se não se arrepender, vai para o inferno. Acho que com menos de um ano a igreja está vazia. Porque ninguém gosta de ser confrontado. Agora, se o pastor durante um ano falar aqui, ó, vou profetizar aqui agora, até o final do ano você vai estar com aquele carro do ano, até o final do ano você vai estar com aquela casa que você sempre sonhou, até o final do ano aquelas dívidas que você fez, mesmo sabendo que você não podia pagar, Deus vai pagar para você. A igreja nota, irmãos, porque todo mundo quer ouvir o que agrada, todo mundo quer ouvir o que é bom. E Paulo, aqui para os Colossenses, ele estava falando assim: ó, tomem cuidado. Tomem cuidado quando alguém vem com uma palavra que no teu ouvido ela é gostosa de ouvir. E você ouve aquilo ali, e aquilo ali te agrada, e aquilo ali desce no seu coração de uma maneira tão suave e agradável. Tomem cuidado, porque Cristo morreu por vocês e Ele é suficiente. É só Ele, irmãos, é só através dele. E o que Jesus falou? Jesus falou assim: irmãos, ó, a porta é estreita, não tem facilidade. Facilidade não tem. Jesus, ele, se você, a gente está falando na escola dominical sobre o Evangelho de Marcos, e aí eu até faço uma propaganda aqui, não perca a escola dominical. E na semana passada, ele estava falando sobre Jesus. Marcos, ele começa a contar a história de Jesus, e o que Marcos conta é através do testemunho de Pedro, que esteve diretamente com Jesus. E Marcos, ele durante muito tempo, ele foi discípulo de Pedro, andou lado a lado com Pedro. Então, os estudiosos, sem exceção, dizem que o Evangelho de Marcos poderia ser o Evangelho de Pedro, porque o Evangelho de Marcos é um relato a partir do ponto de vista de Pedro. É Pedro que fala para ele: ó, eu estava lá, eu vi, Jesus fez isso, com esse detalhe. E a gente começa a ver o Evangelho de Marcos, ó, é uma coisa bastante interessante. Sabe quando no Evangelho de Marcos vai ter a primeira citação de um dos discípulos dizerem que Jesus era o Cristo? Quase 2 anos do ministério de Jesus. Eles estavam com Jesus andando todos os dias, durante quase 2 anos, para depois reconhecer que Jesus era o Cristo.
Mas reconhecer que Jesus era Cristo, deixando claro uma coisa: só reconhecer que Jesus era Cristo, não entender qual era a missão de Cristo. Sabe quem foi que reconheceu primeiro o poder de Cristo assim que ele pisou na terra? A primeira vez, você pode acompanhar lá no livro de Marcos, Jesus inicia o ministério. João Batista olha Jesus e fala assim: olha aí, o Cordeiro de Deus, esse tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, esse batiza com o Espírito Santo com fogo. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. É esse aí que vai tirar o pecado do mundo. Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre a vida de Jesus. Jesus sai, inicia o ministério. Avista o menino endemoniado. Sabe a primeira declaração de quem é Cristo no Evangelho, sabe quem que é? O demônio. O demônio olha para Cristo e fala assim: você é o Cristo, o Filho de Deus. O que você veio fazer aqui tão cedo? Paz, irmãos. Por isso que a carta de Colossenses é escrita, porque não diferente dos apóstolos, nós estamos com Cristo todos os dias na nossa boca, mas a gente ainda não entendeu quem é Cristo de verdade. E o diabo sabe quem é Cristo, e ele está muito contente em saber que você não sabe quem é. Ele está muito contente em saber que você não entende o poder de Deus, que você não entende para que Jesus Cristo morreu, qual foi o objetivo dele, porque Jesus Cristo não morreu para dar vida fácil para ninguém. Ele morreu porque eu e você estavam completamente distantes de Deus, e nosso destino é no inferno. Ele morre para justificar, e justificar não é tornar justo, tá, irmão? Justificar é ele tomou o meu pecado, o meu erro, a minha culpa, colocou sobre ele e falou: Jesus, agora olha para o Franciel. Deus, olha para o Franciel, Pai, porque ele merece pelo menos ser olhado por ti, através de mim, através de eu, que eu não pequei, eu morri na cruz. Olha para o Franciel, olha para Leda, olha para Silvano, olha para o Rosiel, olha para o Éber. Eles não merecem, são pecadores, mas através de mim, do meu sacrifício, o Senhor alcança eles agora. E a gente passa, vamos dizer, 50 anos, 100 anos, e não entende o objetivo de Cristo. Por que Cristo morreu por mim e por você? A gente acha que Cristo morreu por mim e por você para te dar uma vida próspera, saudável. Irmão, se vida saudável é sinônimo de vida com Cristo, então estou muito afastado de Deus, eu preciso muito me converter. Porque saúde eu não tenho. Já teve irmãos que me questionaram isso aqui. Teve irmãos que falaram assim: você está na vida toda negativo, por que você não ora para Deus te curar? Você acha que eu gosto de ser doente? Gosto não. Você acha que já não pedi para Deus para me curar? Já pedi, irmãos. Deus faz o que Ele quer, irmãos, quando Ele quer. Ele me cura se Ele quiser. E se Ele não quiser, eu vou subir para o céu assim desse jeito. Porque esse corpo vai ser transformado. Isso eu tenho certeza. Esse corpo vai ser transformado. Então, irmãos, eu quero voltar com vocês, porque se vocês... Eu vou entrar no texto agora, tá, irmãos? Mas a gente tem mais uma hora e meia. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, irmãos. Se você está com a Bíblia aberta em Colossenses 3, você percebe que o versículo 1, ele começa com um portanto, não é assim? E esse portanto, na língua portuguesa, quando a gente coloca um portanto, isso quer dizer que eu estou concluindo um pensamento baseado no que eu falei lá atrás, né? Os irmãos percebem isso, né? Então, se Paulo está falando assim, portanto, ele está querendo dizer, portanto, o quê? O que ele disse lá atrás? Então a gente precisa voltar um pouco. E eu vou voltar só um pouquinho, depois a gente vai estudar esse texto com mais profundidade. Eu quero voltar com vocês no versículo 18 do capítulo 2. Eu quero que vocês acompanhem comigo aí. E a gente vai falar um pouquinho para a gente entender esse portanto. Por que Paulo está falando portanto, se já ressuscitaste com Cristo, busquem as coisas que são assim. No versículo 18,
Paulo vai dizer assim: ninguém vos domine ao seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu e estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Eu paro aqui. No 18, a gente vai pensar um pouquinho nesse 18. Quem é que domina a igreja? Quem domina a igreja? Isso é uma pergunta. Quem é o dominante da igreja? Pelo menos assim, deixa eu reformular minha pergunta. Quem deve ser o dominante da igreja? Quem é que domina a minha vida, a tua vida, a vida da igreja? Quem é? Não é Jesus? Não é? É Ele, né? Aí Paulo aqui está dizendo assim, ó: ninguém vos domine ao seu bel prazer. Quando ele está dizendo que ninguém vos domine, ele está falando de homem, né? Ele não está falando de Deus. Ele está falando de homem, com pretexto de humildade. Eu olho, irmãos, a igreja no dia de hoje, isso é uma crítica construtiva, tá? Uma crítica para mim e para você. A igreja hoje, ela deveria ser dominada por Cristo. Aqui, esse domínio, tá, irmãos? Eu não estou dizendo, o que eu estou me referindo a esse domínio aqui é domínio aqui terrestre. Eu entendo a soberania de Deus, e todos vocês entendem, né? Vocês sabem que tudo está sob o domínio de Deus. Deus é soberano. O poder dele atua na minha e na tua vida. Deus pode inclinar o meu e o teu coração para fazer o que ele quer. Mas aqui, esse domínio aqui é um domínio de subjugar. E esse domínio aqui é um domínio que é prejudicial ao povo de Deus e à igreja de Deus. Então Paulo está falando assim, ó: toma cuidado com quem chega para vocês, um pretexto. Ele não está dizendo humildade verdadeira, né? Aqui Paulo não está pregando contra humildade. Ele está dizendo assim, ó: tome cuidado, ninguém domine vocês com pretexto de humildade, porque roupa rasgada e cabeça baixa não quer dizer que ninguém é hoje. Subir aqui em cima desse púlpito e dizer no microfone assim, que Jesus Cristo cresça, que eu diminua, não quer dizer que eu sou humilde. Humildade não tem nada a ver com o que eu digo. Humildade tem a ver com o que eu faço, com a atitude que eu tomo, com o que eu sou, com o que você vê a minha vida, enxerga a minha vida. Então Paulo ele fala assim, ó: tem alguém aí que está querendo dominar vocês com pretexto de humildade, tentando demonstrar uma humildade que não existe, só para enganar vocês. E culto dos anjos, né? Tem um dos pregadores que a igreja, a Assembleia de Deus mais gosta, é um camarada que ele começa a pregação dele assim: 4 anjos lá naquela porta, mais 5 anjos nessa porta lateral, mais 10 anjos nesse corredor, indo para lá e voltando com as bênçãos. E antes dele começar a falar da palavra de Deus, quando ele profetiza todos os anjos, a igreja já está cheia. Vocês sabem de que eu estou falando? É um dos pregadores mais proeminentes do meio pentecostal. Diga-se de passagem, uma vez eu estava numa igreja que esse camarada estava convidado para pregar. Eu não fui lá ver ele, não, cara, eu fui convidado para ir na igreja e eu estava lá. E aí me falaram que ele ia chegar. Não tinha lugar na igreja. A igreja tinha lugar para umas 5.000 pessoas sentadas. Tinha uma multidão do lado de fora, brigando para poder entrar na igreja. Tinha telão do lado de fora da igreja para as pessoas que não conseguiriam entrar. E o culto começou por volta de 8 horas da noite. E a pregação estava marcada para começar 9 horas da noite. Esse camarada chegou lá na igreja 10h30 da noite. Dentro de um carro blindado, com equipe de segurança,
entrou como se fosse o Bolsonaro ou o Lula, né? Bolsonaro não é mais nada, o Lula, com um gel no cabelo, um topete do tamanho do mundo. E os irmãos estavam lá até 10h30, esperando ele chegar. Não era 10h30, porque se eu pregar aqui depois das 9, quando eu chegar às 9h10, já vai começar os irmãos se levantar. 9h30 não tem mais ninguém aqui, todo mundo já foi embora. Os irmãos estavam lá até 10h30 esperando ele chegar. E você pensa que quando ele chegou ele pediu desculpa pelo atraso? Quando ele chegou ele já convocou os anjos para entrar ali na hora. Os irmãos falaram, agora está cheio de anjo aqui, agora é. Irmãos, eu estou falando da realidade da igreja, porque tinha muito irmão que estava aqui dessa igreja lá. Estou falando da realidade da igreja. E a gente não olha para a Bíblia. Parece que a gente ignora a Bíblia. Parece que a gente pega algumas páginas da Bíblia, rasga e joga no lixo. Porque parece que a gente só dá ênfase para Salmo 40, Salmo 46, Salmo 91. Isso aí a gente adora. A gente não olha para a Bíblia como um todo. E por isso que a gente erra. É por isso que a gente é dominado por pessoas que estão muito longe de Cristo. E o meu medo, irmãos, é somente um. O meu medo não são essas pessoas, porque um camarada como esse, ele sabe o que ele está falando. Ele estudou. E o que ele faz de propósito, com um objetivo específico. Ele não foi enganado por ninguém. Ele está enganando a muitos. E ele sabe o que ele está fazendo. O meu medo são as pessoas, são as ovelhas, que vão seguindo para o matadouro sem abrir a boca. Porque a ovelha precisa de pastor. Infelizmente, a ovelha vai para onde o pastor conduz. E se o pastor conduzir as ovelhas com aviso, elas vão todas cair sem reclamar. Então, irmãos, nós somos ovelhas. Mas essa ovelha aqui tem que ser uma ovelha que busca força em Deus, que busca orientação na palavra de Deus, para que a gente não seja enganado, irmãos. Para que a gente não viva uma vida frustrada dentro da igreja, porque o que eu mais vejo, irmão José disse, é irmãos dentro da igreja frustrados, porque ele acredita que Deus está com ele, porque ele pensa que Deus é uma coisa que não é, e aí ele espera de Deus uma coisa que Deus nunca vai fazer, e ele vive uma vida triste, amargurada dentro da igreja, e quando surge a mínima proposta de um lugar melhor, que oferece algo melhor para ele, ele já vai, porque ele está triste onde ele está, ele quer uma vida melhor, ele quer algo a mais de Deus. E ele ainda, irmãos, o que mais existe hoje dentro da igreja é êxodo, é irmãos saindo de uma igreja e indo para outra, é o que mais existe dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não está mais procurando a palavra de Deus, a gente está procurando um lugar que agrade a gente. Porque, irmãos, se aqui, nesse culto, não sair a palavra de Deus para você, daqui, você tem todo o direito de reclamar. Todo. Não só direito, você tem dever. Porque o pastor não me deu oportunidade aqui para me falar da minha vida. O pastor não me deu oportunidade aqui para mim brincar com vocês ou contar história. O pastor me deu oportunidade aqui para me falar da palavra de Deus. Vocês têm o dever de questionar e de exigir. Não, eu vou lá para ouvir a palavra de Deus. Eu não saio da minha casa para ficar sentado num banco ouvindo ninguém falar besteira. Eu saio lá para ouvir a palavra de Deus. Vocês têm esse direito. Agora, muitas vezes, irmão, desculpa, a palavra de Deus não vai agradar você.
E isso faz parte do processo de santificação e regeneração, porque a palavra de Deus ela serve para te confrontar, para dizer assim: Franciel, primeiro para mim, tá? Primeiro para mim, porque a palavra que está saindo da minha boca hoje, primeiro ela me corrige, fala: Franciel, muda o teu caminho, e depois chega até vocês. A palavra de Deus, irmãos, é isso. Deus pode abençoar, só Ele que pode. Deus pode prosperar, só Ele que pode. Deus pode curar, só Ele tem o poder. Pode tudo isso. Mas a gente tem que parar para pensar o seguinte: Deus quer? Deus quer? Existe alguém aqui no nosso meio hoje que tem certeza de qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se não for analisando isso aqui, porque eu não sei de onde os irmãos estão tirando conclusão baseado no que Deus quer para a vida de cada um, porque o que Deus quer para a vida de cada um está aqui. Está aqui. Lá atrás, irmãos, lá atrás, no início da história da Bíblia, você vê Deus capacitando homens extraordinariamente. E você vê homens, por exemplo, como Elias, que ele fala assim: sobre a minha palavra não vai chover. E fica 3 anos sem chover. Você vê o homem orar, e eu digo que Josué orou, e não foi o sol que parou, foi a terra que parou, né? Se a gente for parar para pensar, o que parou foi a terra, né? É que naquela época a ciência não tinha descoberto que era a terra que girava, e as pessoas achavam que era o sol que girava, mas era a terra que girava. E Josué ora e a terra para de girar. Deus deu autoridade para pessoas assim. Deus deu. Hoje, qual é a maior autoridade de Deus, irmãos, aqui nessa terra? É essa aqui. É a maior autoridade de Deus. Se alguém vier até Ele falar para vocês alguma coisa que não está aqui, pode ser considerado maldito. É aqui, irmãos. Então aqui, Paulo ele começa a orientar a gente vai se aprofundar, que o meu tempo já acabou, né, pastor? A gente vai se aprofundar. Eu só falei do versículo 18, e eu nem falei dele todo. Eu parei no culto aos anjos. Metendo-se em coisas que não viu. Que não viu. Quantos testemunhos, irmãos, nessa sua vida de crente? Né? E tem alguns que têm uma vida de crente mais longa do que a minha, né? E uma Helenita, por exemplo, está servindo a Deus antes de eu nascer, né, irmão? Eu nem tinha nascido, ela já servia a Deus. Então, tem muito mais experiência que eu, o pastor Dionísio, o irmão José Dias, o pastor João, muito mais experiência. Quantas vezes vocês já ouviram? Quantas vezes vocês já ouviram irmão dizer que foi no céu, que desceu no inferno, que foi não sei aonde, que Deus mostrou não sei o que lá, que mostrou não sei o que mais lá? Aí você pega o que o irmão disse e pega assim: deixa eu ver se está na Bíblia aqui. Não tem nada na Bíblia. Será que Deus mostrou algo novo para o irmão só para ele? O problema, sabe qual que é, irmãos? É que quando alguém pega o microfone e fala que Deus fez isso, você não chega em casa para analisar o que a pessoa falou. Você simplesmente acredita. Aí Paulo está falando: toma cuidado, que tem gente aí metendo-se em coisa que ele nunca viu, mas está dizendo que viu. Está dizendo que Deus mostrou, mas Deus nunca mostrou nada. Foi dormir de barriga cheia e sonhou. Cuidado. Estando debalde, aqui eu posso dizer demasiadamente inchado, e aqui inchado, Paulo está querendo dizer aqui, é tão convicto da sua compreensão, mas não é compreensão de Deus, é compreensão carnal. Tempos atrás, os irmãos que são mais antigos aqui, os irmãos vão lembrar disso. A gente teve uma polêmica aqui
Eu não vou citar nomes, eu peço que os irmãos que saibam também não citem por questões éticas. Mas o irmão Dionísio vai lembrar disso. O irmão José Dias também. Esse tempo atrás a gente teve uma polêmica aqui com um pastor que chegou e que disse que Deus tinha dado uma visão para a esposa dele, mostrado algo diferente do que estava na Bíblia. E eu lembro que foi uma confusão. Foi um culto de terça-feira aqui, e os obreiros foram para cima desse pastor falando: peraí, isso aí não está na Bíblia. E foi uma confusão aqui. Mas uma confusão boa para a glória de Deus, porque esse é o nosso papel. Ninguém pode chegar aqui e falar que Deus revelou algo que não está aqui. Nosso papel é esse. É confrontar as pessoas. Peraí, você tirou isso de onde? Ah, mas Deus me revelou. Então a gente vai voltar para o período apostólico, então você vai voltar a escrever a Bíblia. Porque se Deus está revelando para você algo novo, a gente tem que colocar isso dentro do cano também. Deus não revela mais nada novo para ninguém. Deus não é homem, Deus não é criança, Deus não brinca. Se Deus criou isso aqui, e isso aqui é divinamente inspirado, esses 66 livros, é tudo que basta para a gente. Deus pode sim revelar para você algo que está aqui dentro. Agora, fora daqui, Deus não revela mais nada para ninguém. Porque Deus não é criança para ficar brincando. Então quer dizer que todo dia Deus vai revelar algo diferente. Então, o que Paulo, eu já fechei a Bíblia, o que Paulo está querendo fazer os irmãos de Colossenses entender? Eu disse para vocês que o tema principal do livro de Colossenses é a suficiência de Cristo. Mas essa suficiência de Cristo é muito mais profunda do que a gente imagina. Porque a gente tem exemplos dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa comunidade, que estão enraizados. E aí eu quero deixar aqui uma polêmica para os irmãos. Algo para os irmãos pensarem na casa de vocês. Depois a gente vai entrar nesse. Quando a gente for estudar o livro de Colossenses, a gente pode se aprofundar nisso. Quando a gente fala de suficiência de Cristo, a gente está falando o quê? Que Cristo é suficiente em tudo. Para todos. É só Ele. A gente só precisa dele. No entanto, parte da nossa igreja, hoje, e eu estou dizendo nossa igreja, eu estou dizendo Madureira, parte da nossa igreja hoje já pensa que Cristo não é tão suficiente assim. Por quê? Porque parte, e isso eu estou falando de discussão que a gente teve dentro do seminário teológico. Peraí, se eu acredito que Cristo é suficiente, e esses dias atrás eu tive uma discussão na minha casa com a minha esposa. Eu falei, na minha família não. Na minha família, e aqui eu respeito o posicionamento de cada um dos irmãos, tá? Mas eu estou dizendo da minha família. Eu falei assim, meu filho, minha filha, enquanto eu estiver aqui, meu filho não vai sentar na cadeira de um consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra. Não vai. Meu filho não vai. Porque ou eu creio que Cristo é suficiente, ou Cristo não é suficiente. Uma faculdade de psicologia, a pessoa estuda durante 5 anos todas as doutrinas, todas elas, todas são contra a Bíblia, todas, sem exceção. Ah, irmão, mas tem um psicólogo lá que é cristão? Sim. Eu creio que Deus pode converter, e eu creio que Deus pode usar uma pessoa. Creio completamente. Mas, via de regra, quem está longe de Deus, a única coisa que você vai ouvir de um psicólogo que está longe de Deus é só assim: você tem que buscar o Senhor interior. Você tem que ver onde está a sua verdade. Você precisa encontrar. Irmãos, a gente precisa começar a analisar as coisas. Se a gente acredita, e isso não é uma discussão fácil, tá? Não é discussão fácil. Porque tempos atrás a gente teve uma lição da escola bíblica dominical sobre doenças psicossomáticas, doenças da alma, e eu fui enfático com os irmãos. Eu falei para os irmãos que o meu posicionamento é: Cristo é suficiente.
Porque se Cristo não for suficiente para curar a minha mente que está passando pelo processo, quem é que vai curar ela? É remédio? É a palavra de um homem que vai me curar? Eu creio que Cristo pode me curar. Eu creio que Ele é suficiente para me curar. Eu creio que se eu tiver um processo de depressão, e aqui eu não vim falar que depressão é frescura, porque não é, é uma doença, mas Deus pode te curar. Deus pode te tirar desse lago de choque. O salmista ele fala que quando ele estava numa situação deplorável, num lago de lodo horrível, lá caído, deprimido, sem saber o que fazer, ele falou assim: Deus é suficiente na minha vida para me tirar dessa situação e para me colocar numa situação nova. Deus continua sendo o mesmo. É que a gente parou de crer que Cristo é suficiente. E aí a gente quer colocar também, porque eu sou o melhor exemplo aqui para vocês. Eu sou o melhor exemplo. Quem é que vocês conhecem que frequenta mais hospital do que eu? Eu acho que é difícil vocês. Talvez a Kátia, né? Porque todo ano engravida, né? E vai no hospital. Mas vocês não conhecem. Eu estou no hospital direto. Isso é porque eu não creio na palavra de Deus? Não, porque Jesus me ensinou a ser sábio. Quem criou a medicina foi Deus. Quem capacitou aqueles homens que estão lá foi Deus. Eu primeiro busco Deus, e depois eu uso o que Deus colocou à minha disposição. Agora a gente não pode deixar de pensar que Cristo é suficiente, entender que Ele é suficiente nas nossas vidas. Desculpa, eu já passei 8 minutos do horário. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Onde que ali, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por uma ferida sobre a cruz de Deus. E sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Deus canso e paz me faz sentir doce amigo teu querer. Diga isso. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Rege em tudo, meu Jesus. Em tudo. Não é só uma parte, né? Francês estava falando sobre hoje o ser crente, né? Ser cristão, que não é fácil. Então, para facilitar para alguém, hoje muita gente já não se diz mais cristão. Eu sou evangélico, né? Eu sou evangélico. Mas coopera, ora, contribui, jejum, consagra, vem à escola dominical, vem nos cultos de ensinamento? Não. Vive somente de paliativos, né? Paliativos. Ouve esses pseudos doutores, os pseudos teólogos, e vai se satisfazer com isso.
o grande risco naquele dia, porque alguns, como bem disse o Franciel nessa noite, né, falando daquilo que não viu, que não conhece, arrebata multidões, e naquele dia vai dizer: mas Senhor, eu ganhei muitas almas, eu curei enfermos, eu libertei endemoniados. O Senhor vai dizer: não te conheço. O que curou foi o meu nome, o que libertou foi o meu nome, e o que salvou foi a minha palavra, que tem poder. Afastai-vos de mim, que não vos conheço, e lançai-vos nas trevas, onde há choro e pranto sem cessar. Que Deus nos ajude, amados, a guardarmos essa palavra nos nossos corações. Portanto, o tema nosso deste ano, e que serve para todos os departamentos, como eu sempre dou a liberdade de buscar um subtema, né, a escolha dos departamentos, mas desde que conjugue com o tema central da igreja, que neste ano é buscando as coisas que são de cima, conforme Colossenses 3:1b. Amém, queridos? Amanhã nós temos aqui a oração das 20 às 21, com toda a igreja, sobre o tema da orar sem cessar. Na quinta-feira, 8 horas, das 8 às 9 da manhã, a consagração, e das 19 às 20, oração, e das 20 às 21, louvor e palavra de Deus, com a direção das irmãs do Círculo de Oração. Amém, queridos? Amado Deus, bondoso Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento da tua presença. Pai querido, Senhor, te adorando na beleza da tua santidade, te louvando e engrandecendo o teu nome, e recebendo também a tua palavra de ensinamento aos nossos corações, para que vivamos uma vida, Senhor, cristã, que te agrade, e que possamos, Senhor amado, ser mais que vencedores por Cristo Jesus. Pai querido e eterno, agora ao sairmos da tua casa, leva-nos em paz e volta aos nossos lares. Guarda-nos, Senhor, do homem violento, do salteador, livra-nos também das armadilhas do tentador. Nos dê uma noite de paz, repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção e de vitória nos nossos trabalhos e afazeres. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção sobre os teus servos que estão trabalhando no período da noite, Senhor, como teu servo, nosso presbítero no alto, que acabou de sair, para ir trabalhar, Senhor. Guarda ele no seu trabalho, livra também de todo perigo e todo mal. Não somente ele, mas tantos quantos estão trabalhando neste período. E a bênção que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, já